Olá pessoal, tudo bem? Anderson do Vitrine aqui novamente, e hoje vamos falar de um assunto super importante, bastante solicitado aí para a nossa equipe, que trata da integração do Vitrine com o Mercado Livre. Foram muitos pedidos para a gente poder colocar esse vídeo no ar, e aí chegamos a esse momento para mostrar para vocês como que funciona a parte de integração do Vitrine com esse que é o nosso maior marketplace aqui da América Latina. Sem dúvida, o principal canal entre a maioria, ou pelo menos 99% das categorias de produtos que são possíveis de vender. Ele tem uma dinâmica bastante interessante do ponto de vista da operação, com uma gama muito grande, né, como eu disse, de categorias e produtos diferentes. Possui alguns processos já muito bem consolidados em relação ao fluxo mesmo de cadastro da conta, ser bastante simplificado até em tese se comparado com os outros marketplaces. Possui algumas regras de publicação dos itens, diferenciação, exposição, que já são bastante conhecidas no mercado de quem opera com vendas digitais. E se você ainda não vende no Mercado Livre, saiba que realmente você precisa vender lá, você precisa estar lá, porque é a maior vitrine de exposição para o seu produto hoje dentro do nosso cenário brasileiro, é o Mercado Livre. Não digo que ele é o único, obviamente, porque existem todos os canais que a gente já atua aqui dentro do cenário nacional, mas ele é, de fato, mais importante de maneira geral, até porque ele trabalha com o conceito de mix aberto, onde muitos produtos que vendem lá são pecinhas pequenas, até mesmo materiais grandes ou complexos que são comercializados dentro desse canal atualmente. Bom, o Vitrina, como parceiro do Mercado Livre, ele possibilita você fazer toda essa tratativa, né, do envio do produto para o canal, atendendo aos critérios de ficha técnica, que é exatamente para você produzir um anúncio com qualidade dentro do canal, porque isso conta muito para a exposição do seu produto lá. Regras de precificação para você poder competir diretamente com os seus concorrentes, inclusive porque a maioria deles já está nesse canal, então é importante entender isso. E você tem que trabalhar muito bem essa precificação até entendendo a regra de como o Mercado Livre funciona do ponto de vista de tarifas, taxas que eles cobram. Eu trouxe aqui 2 links que fazem parte do nosso material escrito para que você possa entender como que funciona o Mercado Livre. Eu não vou falar dos detalhes desses links, mas é bom você entender que ele existe, ele está aqui no nosso manual escrito, eu vou mostrar onde você consegue localizar esse material, e lá você consegue ver as tarifas, tá? Então, a primeira delas está aqui, que trata da taxa baseado no que você vende e na exposição que você procura. Então, o anúncio clássico, por exemplo, vai de 10% a 14% e o prêmio de 15% a 19%. Mas tem uma taxa extra por unidade vendida, quando o produto é abaixo de 79. Por isso que é muito importante você saber precificar direito para o Mercado Livre, porque senão acaba que você pode ter um cenário de prejuízo ao invés de ter lucro. Então, é muito importante, primeiro de tudo, ler esse documento, porque aqui você vai entender como que o Mercado Livre de fato cobra. Tem até um descritivo da taxa desse canal. Bem bacana e está no site do próprio Mercado Livre. Tá? Então, esse é o que trata da tarifa. E tem um outro aqui que é bastante importante, que trata do frete, que é um dos principais atrativos do Mercado Livre atualmente, inclusive os próprios concorrentes do Mercado Livre buscam muito isso em comparação para poder atrair mais consumidores para sua base, é exatamente o modelo de logística do Mercado Livre, que é muito agressivo e você precisa entender ele para você realmente conseguir vender com um certo controle dentro desse canal. Tá? Então, aqui tem outro link
que trata da forma como o Mercado Livre cobra. E lá, a cobrança do frete funciona baseado na performance que você adquire como loja. E o que é a performance? A performance é, além de todo o cenário de atendimento que você tem que prestar ao cliente, que isso é essencial, você tem a parte de entregas em dia, você tem a parte de realmente estar acompanhando a sua operação dentro do critério que o Mercado Livre define. Isso aqui você precisa entender, né, certinho como isso é tratado, porque essa performance ela ocasiona uma condição bacana em relação ao custo do frete. Se você, por exemplo, tem uma performance de reputação verde, ou seja, você atende sempre o cliente rapidamente, você entrega os pedidos, posta os pedidos sempre dentro do prazo, todo esse cenário você pode ter até 50% de desconto no frete. Então, isso é interessante verificar, porque isso realmente faz uma grande diferença na operação. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha, tá? Como eu disse, ela vai estar lá no nosso, o link desse material está no nosso site, porque também eles alteram isso de vez em quando, então é importante que seja diretamente do Mercado Livre. Tá? Bom, feito as apresentações, caso você não conheça o Mercado Livre, né, então está aqui um pouco dos detalhes. Caso você já opere com o Mercado Livre, então, no caso de uma migração para o Vitrina, né, a gente tem alguns detalhes que a gente vai falando no decorrer desse vídeo, que são importantes que você fique atento para que o fluxo de integração do Vitrina com o Mercado Livre seja feito da melhor forma possível. Bom, vamos ao processo propriamente dito. No Vitrina, depois que você loga, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na parte de configurações dos canais de venda. Então aqui, você, assim como essa minha loja, por exemplo, eu não tenho nenhum canal aqui configurado, né? Então eu vou adicionar aqui o Mercado Livre como sendo o meu primeiro canal. Então eu clico em canais de venda, depois clico em adicionar, e por fim aqui eu tenho uma lista de canais que o Vitrina trabalha atualmente, e entre eles, entre marketplaces e e-commerces, né, temos aqui o Mercado Livre. Então você vai clicar em adicionar. Aqui você vai notar que a primeira coisa que a nossa configuração solicita é o botão adicionar nova conta. Aqui cabe um ponto bastante importante, que é você entender que quando você cria uma conta nova no Mercado Livre, você vai ter um login, a senha desse portal lá do Mercado Livre, além de você também ter que preencher todos os seus dados como vendedor. Isso tem que ficar bastante atento também, tá? É muito importante preencher os dados de endereço, telefone, e-mail, segurança, né? Todos esses detalhes. A sua conta lá tem que estar totalmente preenchida. E se você tiver dúvida, se você esqueceu de preencher alguma coisa, até por conta de todas as telas que tem dentro do painel do Mercado Livre, você pode fazer um teste muito simples que a gente faz aqui às vezes quando o cliente está com dúvida. Você pode tentar publicar, não significa que você vai publicar, mas você pode tentar publicar um anúncio manualmente dentro do Mercado Livre. Ou seja, você vai tentar incluir um produto como se você estivesse incluindo manualmente no Mercado Livre. Quando você faz esse teste, geralmente se você tem alguma pendência cadastral, ele vai acusar. Então é só uma forma, na verdade, que a gente usa de validar, muitas vezes, se a conta realmente está totalmente preenchida, tá? Não significa que você vai publicar manualmente o produto lá. É só um teste, ok? Bom, sua conta está ok, então você vai adicionar ela ao Vitrina. E aqui tem a parte do botão adicionar, e aqui tem o acesso do material que eu comentei, que é o material escrito, onde você tem lá os links sobre essas tarifas do Mercado Livre, e lá esse manual escrito tem também todos esses detalhes que a gente está comentando aqui sobre a parte de configurações do canal, ok? Bom, clica no botão adicionar, você vai ver que vai abrir uma tela aqui para você colocar o seu e-mail. Aqui eu já estava com o meu e-mail aqui, mas você vai aparecer para você colocar o e-mail e depois a sua senha. Depois que você efetuar esse processo, vai aparecer uma tela para que você autorize
o aplicativo do Vitrina a se comunicar com o Mercado Livre. Nessa tela que vai aparecer a logo do Vitrina e a logo do Mercado Livre, e aí você clica no botãozinho lá, autorizando esse acesso. Deixa eu ver se eu tenho aqui a tela para mostrar para vocês. Eu acredito que eu não tenho essa tela. Mas é uma tela no mesmo padrão aqui do Mercado Livre, só que é só um processo de autorização, tá? E você tem que autorizar, porque senão a integração não vai funcionar. Por mais que você tenha digitado o usuário e senha, você clicou em iniciar a sessão, a próxima tela é uma tela de autorização. Depois que você autorizou, está tudo certo, aí a sua conta ela vai ser adicionada ao Vitrine. E esse adicionar, aí ele vai aparecer como essa tela que eu tenho aqui já. Aqui eu já estou aqui numa outra loja que já tem uma conta autenticada, tá? Mas ele vai voltar para essa tela de maneira... vai aparecer assim para você, por exemplo, o número da sua conta, o nome da sua conta, né? Aqui está informando que você já autenticou ela, então já está certo a comunicação do Vitrina com o Mercado Livre, mas existem uma série de configurações adicionais que você precisa fazer. Como você está começando o processo, né, aqui também a integração vai aparecer desativada. Tá? E caso seja uma conta nova, enquanto você está configurando aqui, deixa ela desativada, para você configurar todos os detalhes aqui dos produtos, preços e etc. Tá? Então aqui eu já tinha uma configuração, mas via de regra, a sua conta ela vai estar assim, zeradinha, sem nenhuma informação. Tá? Então, aqui a gente tem a parte da ativação e tem todos os detalhes. Caso você esteja migrando a conta do Mercado Livre para cá, aí segue o mesmo processo de inclusão da conta e mantenha sempre desativada aqui também. Porque aí, como eu disse, tem que solicitar uma migração, tá? Porque a gente vai comparar a sua base do Mercado Livre com a base cadastral do Vitrina para verificar o que é possível associar entre os itens que você já vende no Mercado Livre com os itens que estão no Vitrina. Isso porque você já, no Mercado Livre, tem algo bastante importante, que é a relevância do anúncio. À medida que você publica um item, esse item ele é visitado por clientes, ele vai adquirindo relevância. Se você já trabalha com o Mercado Livre, você sabe quanto isso é importante. E aqui no Vitrina a gente leva isso muito a sério, até para você poder migrar a sua conta do Mercado Livre, amarrando aos itens que estão aqui com a gente, para você não perder o que você já publicou lá. Então, leve isso bastante em conta na hora de configurar o canal, se você está começando do zero, ou se você já opera com o Mercado Livre. Bom, as informações iniciais tratam do identificador que será utilizado, então qual é o código que eu vou enviar para o Mercado Livre. O meu produto que está, né, o produto que está na minha base, ele pode ter um código de SKU, que é o ID variante, né, que a gente chama, pode ser SKU, ID variante, é a mesma coisa. Ele tem um código RP e tem um ID vitrina. São 3 possibilidades. Se você observar no seu cadastro de produtos, essas 3 possibilidades, elas fazem referência a um único produto, porque é como um identificador mesmo, né? Então, ele não posso ter um produto com o mesmo SKU, nem com o mesmo código RP. O código RP geralmente vem do RP quando você cadastra lá do seu sistema de gestão. Então, é um identificador já do produto. Ele não pode ser repetido. E ele também não pode ser reutilizado. Esses identificadores, eles são únicos. Aqui, apesar do RP ser igual ao SK1, mas eles fazem referência ao mesmo produto. Já o ID é um sequencial único de 6 dígitos. Então, nós temos 3 possibilidades que aqui a gente chama de identificador, que é exatamente qual é o código do produto que eu vou enviar para o Mercado Livre. Por que isso é importante? Porque toda integração se baseia exatamente no controle da integração pelo código. Então, se o código aqui é 10, lá no Mercado Livre você vai mandar ele como 10, ele está associado. Quando é uma migração, pode ser que lá no Mercado Livre ele fosse 100,
mas ele vai estar associado a um 10. Isso é necessário exatamente para amarrar o item. Por isso que clientes de migração são tratados de um jeito, fluxos de migração são tratados de um jeito, e fluxos iniciais são tratados de outro. Quando você está iniciando a operação, você pode escolher um dos três para trabalhar. Quando você está vindo de um processo de migração, é importante entender qual é o código que você utilizou lá. Se você utilizou o SKU, a relação que você vai fazer na associação é SKU. Se você usou o RPID, dá para usar o RPID. E aí o processo de migração fica mais simplificado. Então, para isso que existe o identificador. Depois nós temos a parte de margem de segurança e tipo da margem de segurança. Isso serve para quê? Isso serve para gerar um desconto do seu estoque para você não enviar o estoque totalmente para o Mercado Livre. Então, se você colocar aqui 10, por exemplo, tá? Ali como está em percentual, ele vai abater 10% do seu estoque. Se você colocar 10, mas colocar como quantidade, ele vai abater a quantidade de 10. Então, se você tem 100, vai só 90 para o Mercado Livre. Depois nós temos algumas perguntas aqui. Isso é sobre padrão de etiqueta. O Mercado Livre, como ele possui o mercado em envios, até por isso que tem essa questão da prática do frete, então ele libera uma etiqueta para você fazer a postagem. Ele usa um contrato próprio com os correios, com as transportadoras, e ele faz a coleta, ele pode fazer a coleta dependendo da performance. E você ganha uma etiqueta no sentido prático e técnico de que ele libera uma etiqueta para você poder colar no produto para fazer a postagem. Obviamente, o frete tem um custo, né? Ele vai ter um custo e, como eu disse, ele pode ser particionado a depender da performance da sua loja. E aí aqui nós temos um padrão que toda a etiqueta gerada dentro do Vitrina, ela é em PDF, mas o Mercado Livre pode ser também num padrão chamado ZPL, que são para impressoras térmicas, onde a etiqueta ela é de colar direto. Então existe um padrão de impressora que gera essas etiquetas de colagem, que são térmicas. E aí você pode imprimir a etiqueta no formato ZPL, que é conhecido como Zebra. Depois nós temos aqui não enviar atualização de preços, significa que eu estaria desabilitando o envio do preço do Vitrina para o Mercado Livre. Então, é uma pergunta de configuração opcional. Aqui tem uma pergunta sobre preço de oferta, preço de oferta como desconto, porém essa prática o Mercado Livre já descontinuou, então a parte de preço depor dentro do canal, o que é o depor? É quando você tem um produto que você quer anunciar no canal lá de 100 por 99, isso é o depor, só que no Mercado Livre isso não funciona mais via integração, então esse processo não existe mais no fluxo da comunicação. Essa pergunta é para quem possui loja oficial, então quem trabalha com loja oficial no Mercado Livre, que são marcas que têm performance de vendas já significativas e conseguem adquirir esse selo de loja oficial por conta de estratégia comercial. Tá? Quem libera o uso de loja oficial é somente o Mercado Livre. Aqui, na verdade, é para atrelar a sua loja oficial dentro do Vitrina para que tenha um identificador, porque você recebe um ID de loja oficial. Não enviar o prazo de cross-dock no anúncio. O prazo de cross-dock é um campo do cadastro de produto que serve para... Lá no Mercado Livre, ele vai servir para especificar o tempo que você demora para poder ter o estoque desse item. E chamado disponibilidade, né? Então, se eu vendo um produto que vai precisar de produção, eu posso usar esse campo cross-docking aqui no meu cadastro de SKU, e aí isso significa que esse produto só vai estar disponível após um dia para quem comprar. Não é uma disponibilidade imediata. Então, tem que tomar cuidado com o uso e a aplicação desse campo. Depois nós temos uma pergunta sobre se deseja ou não importar os juros da integração do pedido.
Porque se o Mercado Livre vende e ele vende parcelado, pode ser que tenha juros para quem comprou. E aí, se você não quer receber esses juros no pedido, você pode marcar essa pergunta e aí ele não vem. Esses juros ele não aparece no pedido. Consequentemente, se o pedido era de R$ 100, ele vai ser de R$ 100, independente se foi feito em 10 vezes, 12 vezes. Depois nós temos uma parte aqui de sincronização e de atualização. Isso daqui significa que você pode automatizar o envio de atualização de conteúdo de produto do Vitrina para o Mercado Livre. Se você alterou o conteúdo do produto do Mercado Livre, ele vai tentar mandar de forma automática para o Mercado Livre. Se alterou no Vitrina, ele vai tentar mandar para o Mercado Livre. Isso se aplica ao título, dimensão, peso, imagens, descrição. Quando você atualiza no Vitrina, se tiver marcado, ele vai tentar mandar para o Mercado Livre. Depois nós temos a parte de marca no título. Então, o nome do produto pode conter o valor do campo marca. Isso significa que a gente tem uma tela específica, né, do cadastro de produto. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele por aqui. Aqui. Nós temos o nome do produto e nós temos o campo marca. O campo marca é um campo obrigatório para o fluxo de integração. Então, ele vai estar preenchido, e aí, se você tiver com aquela pergunta marcada, com aquele ponto marcado, ele vai adicionar aqui no nome do produto o nome da marca também. Para isso que serve essa pergunta aqui, ok? Depois nós temos aqui uma outra que trata de gerar campos extras automaticamente. O que são esses campos extras? São campos que lá no Mercado Livre fazem parte da ficha técnica do item. Ou seja, são informações complementares do seu produto que melhoram a visibilidade do anúncio, para o comprador saber de que se trata aquele pedido, qual é o tipo do material, etc., que são coisas que ajudam exatamente ao comprador entender melhor sobre o produto que você está vendendo. Caso esses campos eles sejam obrigatórios para essa publicação do seu produto, e você tiver isso daqui marcado, significa dizer que na tela do SKU irão aparecer esses campos para você preencher. Então, isso é uma coisa bacana, porque se você colocou, já vai gerar os campos para você preencher com as informações necessárias para melhorar o seu anúncio. Isso daqui não é só um ponto em relação aos campos extras, nós temos toda uma parte de ficha técnica do Mercado Livre, que a gente vai falar no próximo vídeo sobre ficha técnica de Mercado Livre, que é exatamente daí um processo muito mais amplo de completar anúncios, de melhorar a apresentação dos seus anúncios. Depois nós temos estoque fictício, isso se aplica à parte de integração, de migração de Mercado Livre, você está migrando a sua conta do Mercado Livre para o Vitrine. E aí, aliás, esse campo ele trata do estoque fictício quando você quer vender um produto que você ainda vai produzir e ele vai demorar para ter no estoque, então você cria um estoque fictício para o seu produto continuar ativo, vendendo, e nesse caso ele não fica inativo, ele vai ficar ativo vendendo o tempo todo, claro, você vai ter o processo de produção, mas o estoque fictício é exatamente para que o seu produto não fique fora da venda. E aí aqui sim, a data de corte do pedido é para o processo de migração, quando você migrou a conta do Mercado Livre para cá, e aí você deseja agora ligar a sua conta, só que é importante entender que ao ligar a sua conta, a gente vai passar a receber os pedidos que você tem no Mercado Livre, e aí é importante que a gente receba somente os pedidos que você não tenha tratado. Então é para isso que serve esse campo, data de corte. Você informa a data e o horário que você quer que o Vitrina comece a pegar os pedidos do Mercado Livre. Bom, isso são configurações genéricas em relação à integração do Mercado Livre. Aqui, agora, nós temos uma separação entre o tipo de anúncio clássico e o tipo de anúncio premium.
Por que são separados? Porque, como a gente observou, o clássico tem uma taxa de comissão e o premium tem outra. Você pode optar por publicar o seu produto somente no clássico ou no premium, ou você pode publicar nos dois. Quando vender o produto e ele for do premium, a taxa que o Mercado Livre cobra é maior, mas a exposição é menor também. Se você quer vender só no clássico, a taxa é menor, mas a exposição também é menor. Então você tem que entender essa dinâmica em relação aos anúncios clássicos e premium para você poder publicar corretamente o seu produto. Bom, aqui nós temos informações complementares, onde ao enviar o produto no Mercado Livre, você tem que especificar já qual é o método de envio, sendo que o Mercado Envios é padrão. Por que ele é padrão? Exatamente por conta dessa questão da etiqueta, do frete. Então, ele sempre vai aparecer como Mercado Envios padrão. Agora, se você trabalha com algum outro tipo, né? Então, é importante consultar. E caso você tenha dúvida também sobre esse processo, busque compartilhar isso com a nossa equipe no atendimento para a gente entender qual é o seu cenário em relação ao frete. Isso significa que o item já vai entrar no Mercado Livre, atrelando ao frete do Mercado Envios. Nós temos um campo aqui que trata da taxa adicional que é colocada sobre os produtos menores do que 79. Se vocês lembrarem, lá no link que a gente compartilhou aqui há pouco tempo, tinha lá uma tarifa de R$6 a cada unidade que é vendida no Mercado Livre e que é cobrada de você, né? Então você pode colocar uma tarifa a mais ali para conduzir essa alteração de preço de maneira que não fique totalmente com você essa taxa. Isso é uma decisão estratégica de cada cliente se usa ou não usa. Significa que todos os itens que forem menores que 79, você pode adicionar uma taxa a mais. Assim, o preço dele vai ficar maior. Logo, o cliente vai comprar, vai ter essa taxa já embutida. Nós temos um campo aqui para amarrar a tabela de preço. A tabela de preço é uma condição de uso estratégico comercial do Vitrina, onde você pode definir preços diferentes. Supondo que você tem um RP integrado Vitrina e o seu produto custa R$100 lá no RP, ele vai chegar a R$100 no Vitrina e vai ser vendido a R$100 no Mercado Livre. Mas você pode querer vender ele com outro preço. Então, a tabela de preço é uma dinâmica comercial onde você pode buscar vender o seu produto com um preço diferente em cada canal. Entendendo que esse campo de tabela de preço ele existe tanto para o clássico quanto para o premium e podem ser tabelas diferentes. Em uma tabela eu posso especificar um preço e na outra tabela outro preço. Assim, eu tenho uma dinâmica separada, até considerando a condição da comissão. Depois, nós temos uma pergunta que sempre que existe uma tabela ativa, tá? Isso, inclusive a gente tem um vídeo aqui na nossa área do YouTube que trata da parte de tabela de preço, mas é importante entender que a tabela de preço, geralmente ela pode ter só o preço de venda mesmo, ou ela pode ser uma tabela que tem um preço de venda e um preço de oferta. Digamos que o seu item custa R$100 no RP, ele chegou a R$100 aqui, mas você quer vender ele a 150 no canal. Você quer colocar ele com um preço maior de R$150 no canal. Porém, esse é o preço que você está vendendo. Durante uma determinada semana ou conforme algum período promocional, você quer vender ele a 120. Então, você colocou que é de 150 por 120. Nesse caso, o seu produto vai passar a ser vendido por 120 durante aquela semana. Quando acabar esse período promocional, essa pergunta, o que ela faz é se ela volta o preço para 150 ou se volta lá para o preço de R$100. Se você deixar desmarcado e vencer o período promocional dessa tabela, o sistema vai voltar o preço para o padrão, que é R$100. Se você marcar, o sistema vai voltar o preço para R$150, que é conforme está especificado na tabela de preço. Por isso é importante entender certinho como funciona essa ligação entre a tabela e o preço de publicação no canal.
Caso você tenha dúvida, também pode consultar a nossa equipe ou o manual escrito que trata desse aspecto do preço depor. Nós temos um campo aqui que trata do markup. São informações complementares, né, em relação à questão de cada anúncio. O markup também é uma estratégia comercial. Então, você pode ter itens que estão na tabela, mas você pode definir, por exemplo, para o canal que você quer ter um markup de 10%. Se você colocou 10%, significa que todos os itens que estão no vitrine e que estão no Mercado Livre terão um acréscimo de 10%. Se você colocar menos 10, significa que ele vai subtrair 10% do preço. Só que ele vai fazer isso somente para os itens que não estão na tabela de preço. Porque se está na tabela de preço, significa que o item vai ser publicado com o preço da tabela de preço. O markup, ele é mais dinâmico, mas ele é feito sobre o preço padrão, que é aqueles R$100, digamos, que veio do seu RP. Então, é uma condição complementar. Nós temos aqui uma pergunta se permite retirada na loja, isso somente um flag, que daí dentro do Mercado Livre fica lá com um selinho de permite retirada na loja. E também se permite frete grátis nos anúncios. Por último, nós temos uma pergunta aqui que trata da adição do produto ao cluster. No Vitrina, nós temos o cadastro base, que ele ou vem do seu RP ou ele é produzido no Vitrina, que é o cadastro que, da forma como você incluiu o seu produto dentro do Vitrina. Para você poder enviar esse produto para o canal, a primeira coisa que você vai fazer, além, obviamente, de revisar o seu cadastro de produto, deixar todo ele certinho, é você colocar ele no cluster. Nós temos uma rotina que é só de gestão de clusters, que fica no menu, e aí você pode querer definir o que vai para cada canal, para cada conta, clássico ou prêmio, da forma como você entender dentro da sua dinâmica, mas você pode optar por que essa integração seja automática. Só que daí aqui, chegou o produto no Vitrina, ele já vai ser atrelado ao Mercado Livre. Aí foge o processo decisório. Se você quer ter esse processo de decidir o que vai para cada canal, essa pergunta deve ficar desmarcada. Então, adiciona automaticamente ao cluster significa que o produto já vai ficar atrelado ao Mercado Livre. Se ficar desmarcado, significa que você tem que definir o que você vai colocar em cada cluster, e aí você vai usar a rotina de gestão de cluster. Depois nós temos uma repetição das mesmas definições, só que agora para o prêmio. E aí, embaixo nós temos aqui mensagens automáticas. Isso daqui, sempre que o cliente comprar, você pode disparar uma mensagem para ele usando uma lista de tags permitidas. Então, você pode escrever, seu pedido foi faturado, segue a nota fiscal. Isso daqui é um texto, e depois, com o texto, você pode colocar essas tags, exatamente da maneira como estão aqui, @, Mercado Livre Seller, primeiro nome. Então, você escreve o texto e você copia a tag para lá, e ele vai mandar essa mensagem para o comprador. Por fim, nós temos aqui um processo que a gente já trabalha, na verdade, desde do momento inicial com o Mercado Livre, que é o processo de multicontas. Se você tem mais de uma conta no Mercado Livre, você pode administrar todas as suas contas do Mercado Livre em um único painel do Vitrina. Então, aqui eu tenho uma conta adicionada com essas configurações, mas eu posso ter uma segunda conta. E aí eu posso adicionar quantas contas eu quiser do Mercado Livre, supondo que você tenha mais do que uma conta. Você vai controlar todo esse processo dentro de um único painel do Vitrina, e você vai definir o produto que vai para cada conta, de maneira com que você vai gerenciar essa publicação. Então, isso já é possível dentro do Vitrina. Nós vamos falar do processo de multi-anúncios num vídeo separado. Aqui, a parte de multicontas é um processo mais simplificado, você pode adicionar quantas contas você quiser. Mas o Mercado Livre também tem essa dinâmica de você trabalhar com multi-anúncios. Ou seja, um único produto pode ter vários anúncios.
E aí você pode ter fotos diferentes, nomes diferentes. A gente vai fazer um vídeo específico sobre essa parte também, além dessa questão da ficha técnica do Mercado Livre. Então, esse processo de configuração. Lembrando que depois que você configura, se é uma migração, você vai deixar desativada, porque se você deixar ativada e você buscar salvar essa conta, sendo uma conta nova, o sistema vai até emitir uma mensagem para você. Deixa eu adicionar uma conta que eu não tenho aqui, para você entender o que eu estou falando sobre esse processo. Supondo que você está adicionando uma conta do Mercado Livre. Então, vai aparecer uma mensagem assim para você, exatamente porque você está tentando ativar uma integração com o canal, só que você está num processo de migração, ou seja, você já vende no Mercado Livre. Então, tem que tomar cuidado com o processo e fazer a migração. Se o seu ponto não se trata de uma migração e sim um canal novo, você pode ativar a integração normalmente, e aí começa o fluxo de você adicionar produtos ao cluster, mandar o produto para o canal, categorizar, que são vídeos que nós já temos aqui na nossa área do YouTube, que tratam especificamente desses assuntos, da operação de cluster, da operação de categorização, porque existe um fluxo, né, no Vitrina. O produto nasce no RP, vem para o Vitrina, você prepara esse cadastro, você deixa todo ele ok, você coloca no cluster do canal, você categoriza esse produto, porque alguns canais têm categorização obrigatória, isso a gente tem vídeos falando aqui também sobre isso, né? O Mercado Livre é um desses canais que, para você poder publicar o produto lá, você tem que categorizar ele. Ele não aceita você simplesmente mandar o produto lá para o Mercado Livre. Você tem que dizer que esse produto vai estar em tal categoria dentro do Mercado Livre, já que a árvore de categorias do Mercado Livre é administrada por eles. Então, esse é um passo que é obrigatório para alguns canais. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero ter contribuído com o entendimento de vocês em relação ao uso do Mercado Livre dentro do Vitrina. Aguardo vocês nos próximos vídeos para falarmos especificamente de outras funcionalidades desse canal, que é um canal extremamente importante na sua operação online. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.